Pessoal, dúvidas? Então, se a minha exposição ela é única ou num tempo curto, por exemplo, eu tive uma exposição única, mas com um período menor do que 24 horas, é o que eu chamo exposição aguda. Se é aquela que vai um mês ou mais, eu vou dizer que é subaguda. Se ela vai recorrer de 1 mês a 3 meses, eu já vou dizer que ela é subcrônica. E aquela que acontece por mais de 3 meses ou durante a vida toda, eu vou dizer que eu estou numa exposição crônica. Vamos parar e pensar em um ambiente de trabalho. Você tem alguém, por exemplo, que trabalha com sistema de tratamento de água, alguém que trabalha produzindo comprimidos, alguém que trabalha produzindo algum alimento. Então, ele tem contato durante um grande período da vida dele com radiologia, né? Uma exposição crônica. Ele tem uma exposição ali onde que o papel do técnico de segurança do trabalho, do profissional da área da saúde, é olhar, opa, como aquele funcionário, como aquele trabalhador pode se expor, porque ele precisa trabalhar naquela condição de trabalho, mas com segurança, né? Então, qual vestimenta que protege, qual máscara que protege, qual luva que protege, qual bota que protege. Então, como ele pode se expor àquele risco, né, na realidade, àquele perigo, para minimizar o risco de acontecer o processo de intoxicação, nesse caso ocupacional. E a mesma coisa até na casa da gente, né? Como que a gente pode se expor a material de limpeza, produtos de limpeza, produtos desencrustantes, onde que a gente também pode se expor com segurança sem se contaminar. A simples forma de colocar material de limpeza longe de alcance de crianças, você já está mitigando isso, fazendo com que a criança não tenha a exposição àquele agente tóxico. E aí você consegue mitigar, você consegue eliminar a possibilidade daquela pessoa se intoxicar. Só reforçando o que a gente começou lá desde o início. A gente se expõe a substâncias tóxicas a todo momento. E o que a gente precisa é como nos expor com segurança. Até aqui, pessoal. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Duração e frequência da exposição. É importante ressaltar que a redução do efeito provocado pelo aumento da frequência só ocorre quando eu consigo eliminar mais o meu agente tóxico do que ele consegue ser absorvido. Ok? E uma questão importante: todas as vezes que a gente está diante de um processo de intoxicação, o primeiro fato é retirar a exposição. Então, se uma pessoa, de repente, está numa sala desacordada, ok? A nossa primeira reação, às vezes, é abrir uma janela, abrir uma porta para, de repente, arear, para, de repente, trocar o ar, que às vezes aquela pessoa asfixiou porque estava ali no ambiente fechado. Então, você já está mudando a exposição, a condição de exposição daquela pessoa. É retirar ela da área de exposição. A primeira atitude é isso. Ok? Sempre não é preocupar com o que causou a intoxicação, mas é com a vida da pessoa. Sempre, em qualquer processo toxicológico,
A primeira responsabilidade que precisamos ter é com a vida daquela pessoa que está em risco. E o primeiro passo é impedir a exposição ou continuar exposta àquela determinada situação de risco para ela. Fases de exposição. Dúvidas? Em relação à fase de exposição. Dúvidas? Beleza, Pedro? Carla, Marcela? Tá tranquilo para mim. Beleza. Então, a gente vem para a segunda fase da intoxicação. Se a primeira, eu só vou me intoxicar se eu tiver contato com o agente tóxico, a segunda fase é, uma vez que eu me expus àquele determinado agente, ele conseguiu entrar para dentro do nosso corpo. Essa fase que agora ele consegue entrar para dentro do nosso corpo, a gente chama de fase tóxico-cinética. Cinética, a gente lembra da física, que é o movimento. Então, é um movimento do agente tóxico no nosso corpo. Ok? Então, a segunda fase da intoxicação, ela é chamada de fase tóxico-cinética. Ou seja, o que o meu corpo vai fazer, o movimento que o meu corpo vai fazer com o agente tóxico dentro dele. Ok? Então, agora, existe aqui o que a gente chama, muito importante, ADME. A de absorção, D de distribuição, M de metabolismo ou biotransformação e E de excreção. Ou seja, estas daqui são as iniciais ADME, absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção, são as fases da tóxico-cinética. É o movimento que o agente tóxico pode fazer no nosso corpo. Então, a primeira atitude que a gente precisa ter aqui é que a fase tóxico-cinética ela é constituída pelos processos ADME. Absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção. Ok? Então, lembrem sempre da física. Cinética é movimento. Então, é o movimento do agente tóxico no nosso corpo. Ó, nesta fase, o agente tóxico deverá se movimentar pelo organismo, pelo nosso corpo. Ok? E aí, o que vai acontecer? A primeira fase que a gente precisa ter é a absorção. Ou seja, me expus ao agente tóxico, ele agora precisa entrar para dentro do meu corpo. Isso chama-se absorção. Ele atingir a corrente sanguínea. Isso é o que a gente chama processo de absorção. E o que favorece a absorção de um agente tóxico? Ok? Primeira coisa, o nosso corpo, as células, têm a membrana celular. A membrana celular, ela é de fosfolipídios. Ou seja, ela tem uma constituição de óleo, de gordura. E aí, o que vai acontecer? A lipossolubilidade auxilia na absorção. Quanto mais lipossolúvel, ou quanto maior a lipossolubilidade, maior é a probabilidade do agente tóxico passar pela membrana celular.
E aí ele consegue ter uma maior toxicidade, porque uma maior concentração vai conseguir ser absorvida por difusão passiva, passando pela membrana. Afinidades químicas. O semelhante tem afinidade com o semelhante. Então, se a minha membrana celular tem característica lipofílica, agentes tóxicos lipofílicos passam mais facilmente pela membrana, são mais facilmente absorvidos. Então, na absorção, na fase tóxico-cinética, a estrutura da membrana é importante. Ok? Por quê? Ela é lipofílica. Então, agentes lipofílicos, agentes tóxicos lipofílicos, atravessam mais rapidamente pela membrana. Aí aqui tem até um caso legal, que é um caso onde a gente pega o pessoal mais antigo, quando uma pessoa está com caso de intoxicação, algumas pessoas falam, dá leite. O leite só vai aumentar a oleosidade do meio. E aí, se a substância já for oleosa, ainda pega carona com o óleo do leite e vai ser mais rapidamente absorvida. Vai ser pior ainda o caso. Ok? Então, quanto maior o log de P ou a lipossolubilidade, mais rapidamente é absorvida por difusão passiva, difusão simples, pela membrana celular. Então, a tendência é ter maior toxicidade. Outro fator, a espessura. Quanto mais fina for a minha membrana, mais rápido cai na corrente sanguínea. Quanto mais espessa for a minha membrana, mais tempo vai demorar para poder atravessar a membrana e cair na corrente sanguínea, né? Então, a espessura da membrana, muitas das vezes, em várias partes do nosso corpo, ela vem como um processo de defesa. É a mesma coisa da nossa epiderme, né? Que é uma membrana com um processo de nos defender de gases, agentes tóxicos, seja líquidos, sejam sólidos, que caem na nossa pele. Ela tem uma espessura, ela tem aqui uma barreira para nos proteger. Mas quando o agente tóxico é muito oleoso, ele acaba passando pela membrana. Ok? E a área da membrana? Quanto maior a área de contato, maior a quantidade de agente tóxico que possa estar nessa área, mais rapidamente ele vai ser absorvido. Quanto menor a área de contato, quanto menor a área de contato dessa membrana, menor vai ser o processo. E agentes tóxicos aquosos gostam de passar por poros, porque a membrana é óleo, água e óleo não se misturam. Então, quando o meu agente tóxico não tem característica lipofílica, ele precisa pegar carona, geralmente por poros proteicos. Quando o poro abre, ele acaba pegando carona e entrando. E aí, então, ele vai passando por poros. Então, em termos de condição toxicológica, agentes tóxicos lipofílicos tendem a ser mais tóxicos, porque eles passam mais rapidamente, mais facilmente pela membrana, sem gasto de energia, difusão passiva. Enquanto agentes tóxicos hidrofílicos precisam pegar carona com poros, e muitas das vezes precisa abrir poros gastando energia. Então, ali, geralmente, é um transporte ativo. Quanto maior a área da membrana, maior a área de exposição. E aí, mais quantidade pode ser absorvida. Até aqui, pessoal, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Outra coisa, pessoal.
é o pH que a substância está. De acordo com o pH que a substância está, por exemplo, ácidos, como ácido acetilsalicílico, né? No estômago, ele vai estar não ionizado. Então, ele é mais rapidamente absorvido. Então, ácidos são melhor absorvidos em ambientes ácidos. Bases, né, ou alcalinos, são melhores absorvidos em pH alcalino. Isso é o que a gente chama grau de ionização ou dissociação. Quando eu não estou ionizado, eu estou molecular, vamos dizer assim, é mais lipofílico. Então, é mais rapidamente absorvido. E eu tenho que estar no pH adequado. Então, ácidos em pH ácidos tendem a ser mais lipofílicos. Básicos ou alcalinos em pH básico ou alcalino tende a ser mais lipofílico, porque estão não ionizados. E uma vez que está ionizado, eu tenho mais característica hidrofílica. Por isso que a grande maioria das substâncias no nosso corpo são excretadas pela urina, porque elas são excretadas de forma ionizada. E aí eu tenho a afinidade com a água. Então, a forma ionizada é mais facilmente eliminado pela água. Ok? Então, ácidos em pH ácidos, mais facilmente absorvido, que é mais lipofílico. Bases em pH básicos são mais lipofílicos, também são mais absorvidos. Mais ionizado significa que eu tenho maior facilidade de excreção pela urina, maior facilidade de excreção pela água. Até aqui, pessoal, dúvidas? Marcela, Carla, Pedro e Isabela, dúvidas? Ana? Para mim, tranquilo. Mais alguém me ajuda? Para mim também tranquilo. Beleza. Então, a absorção é a passagem do agente tóxico do meio externo, o trato gastrointestinal, boca, esôfago, estômago, intestino, ainda é parte externa do nosso corpo. Ainda não caiu na corrente sanguínea. A absorção é a passagem do agente tóxico do meio externo, está aqui no ar, passou pela pele, caiu na corrente sanguínea, foi absorvido. Na boca, caiu sublingual, colocou, foi absorvido, caiu na corrente sanguínea, foi absorvido. Pulmonar, utilizou lá aquela bombinha, utilizou ali a inalação, o gás passou pelo alvéolo e caiu na corrente sanguínea. A absorção caiu na corrente sanguínea. É a passagem do agente tóxico do meio externo para o meio interno. De forma bem resumida, caiu na corrente sanguínea. Ok? E aqui, reforçando, para a toxicologia, existem 3 vias de absorção mais importantes. A do trato gastrointestinal, que é facilmente levado à boca, passa pelo trato gastrointestinal e onde ele tiver maior afinidade, começa a ser absorvido. Cutâneo ou dérmico, que é pela pele, porque é o maior órgão que a gente tem e é o que está em maior contato com agentes tóxicos o tempo todo, e a via pulmonar por causa dos gases que a gente tem. Então, aqui ele só repete aquilo que eu falei, no pH
ácido do estômago é melhor ou mais facilmente absorvido? Ácidos no pH intestinal, que é básico, vai ser mais facilmente absorvido agentes tóxicos básicos ou alcalinos. Então, aqui alguns fatores que podem influenciar na absorção do trato gastrointestinal, né? Administração de substâncias quelantes, então, às vezes, está intoxicando com algum metal. Então, um antídoto é usar um quelante, por exemplo, como o EDTA, né? O estômago vazio, você tem ali uma maior área de contato da superfície do estômago com agente tóxico. Então, ele vai ser mais facilmente absorvido. O estômago cheio, você tem ali o contato do alimento com o agente tóxico. E aí pode ter a interação do alimento com o agente tóxico. Então, você pode diminuir aquela absorção. Um trato muito comum que é feito aqui, não em termos toxicológicos, mas farmacológicos, quantas vezes algumas pessoas, por exemplo, têm hipertiroidismo, tomam o comprimidinho de manhã ainda em jejum. Em jejum. Por que em jejum? Porque o estômago está vazio, tem uma maior área de contato, mais rapidamente vai ser absorvido. Depois de 30 minutos, pode tomar aquele café. Mas isso num caso desejado. Num caso indesejado, que é o agente tóxico, beleza? O estômago vazio, maior área de contato. Se ele for lipofílico, ainda pior, porque aí vai ser mais facilmente absorvido e maior toxicidade daquele agente. As secreções gastrointestinais, elas são mecanismos de defesa. O suco gástrico que a gente tem, os sucos digestivos que a gente tem, sucos intestinais, bactérias que a gente tem, por exemplo, na mucosa intestinal, são mecanismos de defesa, que elas muitas das vezes utilizam para fermentação algum determinado agente. Ela cria uma barreira que impede a absorção de algum determinado agente, né? Então, temos no nosso corpo alguns mecanismos que são para nos defender. Mas quando a gente se expõe a uma quantidade maior do que aquela que a gente propriamente pode dizer da nossa defesa, acontece aí que a gente vai absorver aquele agente tóxico, ele vai cair na nossa corrente sanguínea e vai causar a intoxicação. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Na verdade, um exemplo não, uma pergunta. Por que toda garagem não pode ser totalmente fechada? Ela precisa ter abertura. Ela precisa ter janela, ou ela precisa ter aqueles tijolinhos, já viram que tem vazamento? Por quê? Porque, geralmente, quando você liga o carro, você tem ali uma combustão incompleta e libera, por exemplo, monóxido de carbono, CO. Não tem cheiro, não tem cor, então você não sente que aquele ambiente está impregnado com o gás monóxido de carbono. E aí, você, quando vê, ele já tirou o oxigênio da sua hemoglobina e ele entrou no lugar, que ele tem mais afinidade com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. E aí você perde a consciência, desmaia e pode morrer asfixiado, nesse caso, em virtude do meta-hemoglobinemia, ou seja, substituiu o oxigênio na hemoglobina pelo monóxido de carbono. Então,
Fase de exposição. Como que eu posso eliminar a exposição ao gás CO, monóxido de carbono? Nenhuma garagem pode ser totalmente fechada. Ela precisa ter oxigenação, porque o oxigênio concorre com o monóxido de carbono, impedindo que troque o monóxido de carbono no lugar do oxigênio na hemoglobina e você morra asfixiado. Então, porque ele vai ser absorvido pelo pulmão, pela via pulmonar, ok? Então, aí uma das questões toxicológicas, né, do porquê a garagem não pode ser totalmente fechada. Até aqui, pessoal, dúvidas? O mesmo acontece quando a gente pensa em uma área de segurança do trabalho, onde que você tem produção de gases, né? Como que é feita a troca do oxigênio naquela área, né? Para impedir que o monóxido de carbono ou o CO2 possa ser absorvido e comprometer o carregamento de oxigênio daquele empregado, daquele funcionário, daquela determinada área. Então, qual máscara, qual sistema de insuflamento e exaustão do ar, isso tudo a gente precisa ter no nosso radar. Até aqui, pessoal, dúvidas? Outra questão importante quando a gente fala de trato gastrointestinal, a mobilidade intestinal, os movimentos peristálticos. Ele também nos ajuda a eliminar algum determinado agente tóxico indesejado, né? E outra questão importante que a gente precisa ter aqui é que muito do que é absorvido por via enteral, pelo intestino, passa primeiro pelo fígado. E no fígado pode acontecer duas coisas. Já antecipando a outra fase que a gente vai chegar aqui, mas o agente tóxico passando pela primeira passagem pelo fígado pode já começar a ser inativado, é o que a gente chama metabolismo ou biotransformação de inativação, ou então ele pode se transformar em uma substância, nesse metabolismo, nessa biotransformação, mais tóxica do que a substância inicial. Aí a gente chama de metabolismo ou biotransformação de ativação. Lembram aquele caso da cerveja Baker, que aconteceu aí há cerca de 2, 3 anos atrás? Acontecia isso. A cerveja passava pelo fígado e no fígado ela era transformada, o dietileno glicol, em 2 outros compostos mais tóxicos do que o original, que é o dietileno glicol. Então é o que a gente chama metabolismo ou biotransformação de ativação. Então, quando é por trato gastrointestinal, há passagem pelo fígado, por causa da via de absorção, para cair na corrente sanguínea. E aí, no fígado, podem acontecer 2 processos. Ou já começa a inativar, ou pode formar metabólitos mais tóxicos do que a substância inicial. Até aqui, dúvidas? Alguém me ajuda? Dúvidas? Tranquilo para mim, Frank. Obrigado, Marcela. Então, pessoal, via cutânea é outra que a gente falou que a toxicologia se preocupa com a absorção.
Então, caminho que a gente precisa: manter a pele íntegra. Vai existir áreas, locais, que de repente alguém está com uma queimadura, perdeu a integridade da pele. Beleza? Caiu de moto, perdeu a integridade da pele. Não vai poder trabalhar naquela área, naquele local, porque ali está exposto a outras substâncias que a pele é protetora e agora ele perdeu essa proteção. Então, a pele íntegra é uma barreira efetiva, mas a perda da pele, você perde uma grande barreira de proteção, ok? Aí a grande preocupação com pessoas que têm grandes processos de queimaduras, porque, querendo ou não, ele perdeu uma grande camada de proteção do seu corpo. E aí é onde que muitas pessoas que têm queimaduras aí de 2º, 3º grau em grande parte do corpo, acabam morrendo, por exemplo, por uma infecção secundária, por bactérias, fungos, né? Porque ele perdeu aquela camada da pele. A bactéria e o fungo pegou carona, já que está aberto, cai na corrente sanguínea e a pessoa morre, por exemplo, de septicemia, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um dos, como se diz, é o nosso maior órgão, é a pele, e sem dúvida nenhuma, um dos de maior importância que a gente tem em termos de proteção toxicológica que a gente tem, né? E mais substâncias muito lipofílicas conseguem atravessar a pele. Então, aí, o grande cuidado, o grande perigo que a gente precisa ter. Então, a pele está aí mostrando as camadas de proteção que ela tem. Quem é muito lipofílico passa por difusão. Quem é hidrofílico passa geralmente pelos poros, ok? E vai, e pode chegar aqui, né? Epiderme, derme, hipoderme. Aqui eu já tenho, ó, chegando na camada dérmica, vasos sanguíneos, e aí, uma vez que cai na corrente sanguínea, complementa aí o seu processo de absorção. A camada córnea é uma camada, né, de proteção, muitas das vezes limita algumas questões que possam chegar ali. E a absorção transfolicular vai ser principalmente substâncias mais hidrofílicas, utilizando aí esse caminho para poder chegar à sua absorção. Outra questão importante. Quando a gente fala de absorção do agente tóxico, tem a ver com a condição fisiológica, bioquímica e patológica que a pessoa se encontra, né? Então, aqui pegando caso que não é patogênico, homem geralmente tem uma massa corporal maior do que mulher. Nós vimos que quanto maior a área, maior a superfície de contato, você pode ter ali, então, uma maior área de absorção. Nós falamos isso, né? Então, a área dérmica maior no homem, maior absorção. Outra questão importante. Na área de gestante. A gestante tem uma respiração mais ofegante. Então, ela pode levar mais gases por via pulmonar. Então, pode ter maior risco toxicológico. Quanto gestante tem um fluxo sanguíneo maior, porque ela precisa estar levando sangue para o corpo dela, mais o bebê. Então, ela geralmente tem ali um aumento de pressão, uma maior circulação sanguínea. Então, isso tudo, maior absorção. Quanto maior for
a quantidade de vasos sanguíneos, ou quanto maior for o fluxo sanguíneo naquele determinado tecido ou naquele determinado local, não estamos falando nem de patologia, nem de fisiologia, de estar gestante ou não, ok? Mas órgãos que são mais vascularizados, que você tem maior fluxo sanguíneo, existe a maior probabilidade de absorção daquele agente tóxico. Ok? Uma maior taxa de absorção. Então, efeito nocivo na pele. Pode ocorrer maior absorção. E quanto mais lipossolúvel, também mais facilmente é absorvido pela pele aquele determinado agente. Ok? Na absorção pulmonar, precisamos respirar. Se você trabalha em uma área que tem um gás tóxico, segurança do trabalho. Precisamos avaliar qual a melhor EPI, qual o melhor filtro, qual a melhor máscara, como que é o sistema de exaustão, como que é o sistema de insuflamento daquela determinada área, né? Porque gases vão ser facilmente, precisamos respirar, vão entrar no nosso pulmão e, através dos alvéolos, vão cair na nossa corrente sanguínea. Só gases? Não. Aeros dispersóis. Qualquer pozinho que, às vezes, está misturado, coloidal, junto com esse gás, né? Então, a área de absorção pulmonar, ela é extremamente alta e eu tenho uma rápida intoxicação, porque do pulmão já cai na corrente sanguínea e já vai direto para o coração. E do coração ele já distribui para o corpo inteiro aquele agente tóxico. Ok? Então, é uma intoxicação extremamente rápida a via pulmonar, com efeitos gravíssimos que podem levar à morte em pouco período de tempo, porque rapidamente o agente tóxico vai ser distribuído para o corpo inteiro. Então, a absorção por via pulmonar, gases, vapores, partículas sólidas e líquidas que estão dispersas aí, tanto nesse vapor ou nesse gás, ou em pequenas micropartículas líquidas propriamente dito. Então, a função pulmonar, ela é maior nas gestantes, então tem uma maior exposição pulmonar, uma maior absorção. Eu tenho um rendimento cardíaco maior nas gestantes, porque ela precisa distribuir para o corpo dela e para o corpo do feto, que também vai favorecer a absorção. E uma vez que foi absorvido pulmonar, depois cai no coração e o coração distribui para o corpo inteiro. Por isso, a toxicidade por via pulmonar, ela tende a ser extremamente rápida. Em relação à fase do ADME-UA, absorção, dúvidas? Em relação à absorção, esses pontos principais que a gente comentou, dúvidas? Então, do ADME, agora a gente vem para... Saímos do A de absorção e vamos agora para o D de distribuição. A absorção, passar pela membrana celular ou pelos poros e cair na corrente sanguínea. Uma vez que caiu na corrente sanguínea, ele precisa ser distribuído. Então, vimos aí que a bomba coração, ela é importante nesse processo de distribuição,
E o que vai acontecer? O meu agente tóxico, ele pode ter tropismo. Ele pode ir para uma área de armazenamento e ali ele não causar dano nenhum. Por exemplo, ele pode ir para o tecido adiposo, ficar armazenado lá. No tecido adiposo, não causar nenhum dano. Mas à medida que ele vai sendo liberado, ele vai causando dano em outro local que tem algum receptor para ele, ok? Ou ele já pode ir direto e se ligar lá na terceira fase, que a gente chama toxicodinâmica, que é se ligar aos seus receptores e causar o efeito toxicológico. Mas o fato é, me expus ao agente tóxico, primeira fase. Segunda fase, se o agente tóxico, quando eu me expus, conseguiu ser absorvido, cair na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea é porque ele venceu a absorção. Ele conseguiu ser absorvido. Uma vez que agora ele está na corrente sanguínea, como que ele vai ser distribuído? Quanto mais vasos sanguíneos eu tiver naquela região, né? Quanto maior o meu fluxo sanguíneo daquela região, mais facilmente ele vai ser distribuído. E ele pode ser distribuído para áreas de tropismo que tenha receptores para causar ação, ou apenas áreas onde que ele vai ser temporariamente armazenado e vai sendo liberado aos poucos. Quer ver um exemplo disso, que é liberado aos poucos? Várias mulheres terminam ou param, né, melhor dizendo, de utilizar o anticoncepcional e ainda demora, por exemplo, 3, 6, tem algumas até 1 ano para poder engravidar. Por quê? Porque ela ficou, o anticoncepcional hormonal, geralmente ele é muito lipofílico. Então, algumas criam ou têm um reservatório em tecido adiposo, que vai sendo liberado aos poucos. Então, você parou de utilizar, e aí aquele que você tinha armazenado começa a ser liberado. Então, ainda continua te protegendo da gravidez. Quando ele acaba, é que você, às vezes, consegue fazer a concepção e ficar grávida dentro desse processo. O mesmo pode acontecer com agentes tóxicos. Você vai se expondo e aí você vai acumulando um pouco no tecido adiposo. Depois você para de trabalhar naquela área. Depois você para de estar exposto àquele agente. Mas alguns sintomas você ainda tem, porque o agente tóxico ainda vai sendo liberado daqueles pontos de reservatório. Ok? Então, após a entrada do agente tóxico na corrente sanguínea, que é o processo de absorção, ele agora precisa ser distribuído para o corpo. E aí, fluxo sanguíneo através dos tecidos, facilidade com que o agente tóxico atravessa a membrana e penetra nas células, facilitam esse processo de distribuição do agente tóxico. Até aqui, pessoal, dúvidas? Vocês estão muito caladinhos. Tá ok. Oi, Carla. Pode falar, Carla? Não, dúvida não, tá tudo bem. Show, obrigado. Então, a distribuição... Perdão? O Pedro tá aí? Tá acordado? Vamos fazer chamada, né? Para ver se está acordado. É. Ó, Carla, Isabela, Marcela, Pedro. Tá todo mundo aí? Para mim, sim. Beleza. Então, a distribuição, ela vai depender dos mecanismos de defesa do nosso corpo. A afinidade que tem por determinados tecidos, né? A liberação de proteínas plasmáticas. Quem aí gosta de pegar carona? Tem agente tóxico
que, ao cair na corrente sanguínea, a primeira coisa que ele faz é pegar carona com as proteínas plasmáticas. Isso para quê? Para ele enganar o nosso sistema imune, para ele enganar outros processos de defesa do nosso corpo, para que ele, às vezes, é muito lipofílico e no sangue é muita água. Então, ele precisa se aderir às proteínas plasmáticas para ganhar certa hidrofilicidade, para ele conseguir ser distribuído pelo sangue. Ok? Só que enquanto ele está aderido a proteínas plasmáticas, ele não tem ação tóxica. E aí, quando ele chega onde ele quer causar a toxicidade, ele se desliga da proteína plasmática. Então, a porção livre, não conjugada com proteínas plasmáticas, é que tem ação tóxica. A porção conjugada com as proteínas plasmáticas não tem toxicidade. Ok? E aqui que a gente já tinha falado, ó, o nosso corpo tem membranas que nos defendem para não deixar entrar no cérebro barreira hematoencefálica, para não deixar e atingir o feto a barreira placentária, para não deixar entrar dentro do olho e causar dano dentro do olho, né? Entrando pelo sangue e indo para dentro do olho e danificando, também tem a barreira hematorretiniana, que também nos protege muito de substâncias tóxicas, senão todos nós seríamos cegos. Né? E aí vem a fase que começa a querer eliminar. Da mesma forma que o nosso corpo entende que é uma substância estranha, que é um agente tóxico, ele quer criar condições para eliminar isso do nosso corpo. E aí começa a primeira fase M, metabolismo ou biotransformação. O nosso objetivo aqui é transformar alguém que é muito lipossolúvel, o agente tóxico lipossolúvel, em alguém hidrossolúvel, para que eu consiga eliminar fácil do nosso corpo. Então, são reações químicas. É agora eu quebrar, eu conjugar, eu colocar ligantes àquela substância química para tentar deixá-lo menos tóxico e ele poder ser eliminado do nosso corpo. Então, o primeiro objetivo do metabolismo, tentar aumentar a hidrofilicidade, para tentar eliminar pela urina, por água. Tentar reduzir a toxicidade. Só que, mais uma vez, eu repito, nem sempre. Beleza? Por mais que o nosso corpo, muitas das vezes, quer usar o metabolismo para nos defender, pode acontecer o metabolismo sim para nos defender, de inativação. Aquela substância tóxica A vira a substância tóxica B, quando passa pelo fígado, pelo rim, pelo pulmão, e sofre ali a sua biotransformação. Mas a substância B é menos tóxica do que a A, e vai ser mais facilmente eliminada. Mas existem substâncias tóxicas que podem passar pelo metabolismo, pela biotransformação e formar metabólitos. Exemplo, eu tenho a substância tóxica A. Passou pelo fígado, formou C e D. Só que C e D é mais tóxico do que o B. Ok? E aí esse processo a gente chama toxicológico de biotransformação ou metabolismo de ativação. Ele chega a ter maior risco de vida do que o de inativação. Porque a substância tóxica, quando passa pela biotransformação, pelo metabolismo de ativação, ela é mais tóxica do que a substância inicial. Então, o chamado mecanismo de ativação
A biotransformação produz metabólitos, que são aquelas substâncias que vieram da transformação, com atividade igual ou maior que o seu precursor, né? Aqui um exemplo que ele deu, a piridina é biotransformada em N-metilpiridínico, que tem toxicidade 5 vezes maior. O caso que eu dei anterior, dietilenoglicol, é biotransformado em ácido e uma outra substância que me fugiu o nome aqui agora, mas são 2 metabólitos que são mais tóxicos do que o dietilenoglicol inicialmente falando. E o mecanismo de desativação é quando o produto resultante da biotransformação ou do metabolismo é menos tóxico do que o precursor, do que a substância original. Graças a Deus, a grande maioria dos agentes tóxicos acontece a desativação. Graças a Deus. Mas os poucos que possuem o processo de ativação são extremamente tóxicos. Daí o cuidado que precisa ter. Em relação à biotransformação ou metabolismo, que é pegar alguém lipofílico, deixar mais hidrofílico, quebrar ele, um A quebra em B mais C, são mais hidrofílicos e menos tóxicos. Ser eliminado pela urina, né? Desativação. Um A que forma um E mais um F, mas o E mais o F é mais tóxico. Metabolismo de ativação. Dúvidas? Não, negativo. Tudo bem, tá fácil. Obrigado, Pedro. Valeu. Mais alguém? E quando a gente, como profissional da área da saúde, como um agente técnico em segurança do trabalho, qual que é a importância em a gente entender esse processo de biotransformação? Porque é importante, porque muitas das vezes a pessoa está com suspeita da intoxicação. Não adianta eu procurar no sangue dela a substância original. Ela já foi metabolizada e o que eu vou encontrar na urina dela é o seu metabólito. Um exemplo clássico aqui, ó. A pessoa usa cocaína. E aí ela está sob investigação e ela está falando que não usa, que não usa, que não usa. Ok? Já faz um tempo, né? Já não adianta procurar cocaína mais no sangue dela, mas procura o metabólito benzoilequigonina, que pode ainda estar circulando no sangue ou na urina. Benzoilequigonina não tem no nosso corpo, e ele é derivado da biotransformação da cocaína. Então, se for encontrado no sangue ou na urina benzoilequigonina, não tem contradizer que foi ou que usou ou que teve contato com a droga cocaína. Então, saber de biotransformação auxilia em qual material biológico você vai analisar, saliva, sangue, urina, muito menos comum na toxicologia, fezes, né? Líquor. Então, qual material biológico eu vou analisar e qual substância eu vou pesquisar? A substância íntegra ou alguns dos seus metabólitos. Ok? Então, daí a importância da biotransformação para análises toxicológicas. 80% das vezes, nós vamos procurar metabólitos, não mais a substância original, porque às vezes ela já foi metabolizada. Já iniciou o processo de excreção. Oi, Carla? Então, mesmo que passa 6 meses, que é o que normalmente é o que consta, né?
E outra pergunta, o fio de cabelo também? Ou só urina? Exatamente. Exatamente. Existe aí um teste toxicológico para quem tem carteira D e E, não é isso? Onde que resíduos ou metabólitos de drogas ficam retidos no cabelo. E aí existe, sim, a probabilidade de você detectar em uma janela de exposição de 6 a 9 meses. Existe, sim, essa possibilidade. Existem outras substâncias que às vezes não vão ser no cabelo, e aí elas não vão ficar esse tempo todo. E aí, vamos supor, utilizou, por exemplo, algum medicamento, tarja preta, e aí ele vai ser eliminado, por exemplo, em 72 horas. Aí já não vai ser ele que você vai procurar. É importante também frisar sobre os medicamentos, porque eu tenho carteira D, sou motorista profissional, e remunerada, e tem uma amiga minha que fez uso de medicamentos muito forte antes de uma cirurgia, tramadol, essas coisas assim. Quando ela foi renovar a carteira dela, isso foi ano passado, aí o laboratório aqui chamou ela, aí ela falou assim, não, eu não uso, mas eu usei medicamento tal, tal. Aí ela falou, você tem como buscar a receita? Ela falou, vou lá na UPA. Aí ela teve que ir lá na diretoria, conversar com o diretor da UPA, e eles puxaram o laudo dela e viram realmente que os medicamentos que ela tomava, que ela tomou para dor, era tarja preta. Isso, E era pode dar reação cruzada, que a gente chama, exatamente. Uhum. Por isso que todas as vezes que a gente vai fazer o exame, o laboratório pergunta, utiliza ou utilizou por muito tempo algum determinado medicamento? Por isso é importante essa pergunta. Isso. Legal. Obrigada. Eu que agradeço a contribuição, Carla, excelente. E aí é o que a Carla pontuou. Nesse tipo, anfetamínicos, drogas como maconha, cocaína e alguns tarjas pretas podem ter aí seus metabólitos armazenados. Lembra que a gente falou aqui na distribuição que alguns agentes tóxicos não vão para onde tem tropismo e alguns migram para a área do cabelo. E aí ficam e podem ser detectados em uma janela em termos de 6 a 9 meses, dependendo da condição crônica de exposição. Legal. Então, conhecendo-se a biotransformação e os metabólitos formados, fica mais fácil saber que tipo de amostra é mais indicada para ser requisitada, né? E o que você vai pesquisar naquela determinada amostra, naquela determinada naquele determinado material. Uma vez que a gente fez a biotransformação, nosso organismo tenta fazer com o processo de nos defender, mais uma vez eu repito, mas muitas das vezes ele não entende que o metabólito vai ser mais tóxico do que o outro, mas o propósito é fazer a excreção. LADME, a absorção, distribuição, metabolismo e a excreção. A excreção é agora eu tirar esse agente do meu corpo, né? Então, a excreção, ela é vista como um fator inverso à absorção. A absorção é eu jogar para dentro do meu corpo. E a excreção é agora eu me defender jogando ele, o xenobiótico, o agente tóxico, a substância estranha, para o exterior do meu corpo. E aí, toxicologicamente falando, anatomicamente falando e fisiologicamente falando, a via de maior importância para a excreção de agentes tóxicos no nosso corpo é a via urinária. Ok? É a via de maior importância. Mas existem outras que complementam. A secreção biliar, e aí sai pelas fezes, sudorípara, lacrimal, salivar, láctea. Por que muitas vezes quem está amamentando
usa algum determinado medicamento ou alguma determinada substância e não pode amamentar, porque algumas substâncias tóxicas, alguns metabólitos tóxicos saem pelo leite materno, via láctea. Por isso, algumas mães, quando estão amamentando, não podem tomar determinados tipos de medicamento. Não tem toxicidade para a mãe, mas aquele metabólito pode ter toxicidade para a criança que está amamentando, né? A urina é a principal, sem dúvida nenhuma, é a de escolha, é a menos invasiva, e os maiores investimentos em pesquisa sempre trabalham em possibilitar, quando possível, porque existem alguns agentes que não vão ser possíveis de ser detectado pela urina. E aqui existe também, ar expirado. Quem aí já foi parado na lei seca? Eliminação, ar expirado do álcool, né? A gente toma o álcool, ele é metabolizado, e uma das vias que a gente tem de eliminação dele, além da urina, é o ar expirado. E aí ele vai ser utilizado ali no teste do bafômetro para saber se você bebeu ou não, num teste menos invasivo, né? Então, o processo mais importante para a toxicologia, doping em esporte, né, e tudo, excreção urinária, né? Tenta buscar, sempre que possível, a excreção urinária. Em relação à fase tóxico-cinética, dúvidas? O movimento, olha o movimento que o agente tóxico fez no nosso corpo. Como ele foi absorvido, como ele foi distribuído, como ele foi biotransformado ou metabolizado e como ele saiu do nosso corpo pela excreção. Essa é a fase tóxico-cinética. Dúvidas? Não. Tranquilo. Obrigado, pessoal. E aí a gente chega na fase tóxico-dinâmica. Dinâmica quer dizer ação e reação. Beleza? Ação e reação. Então, é a ação que o agente tóxico vai gerar no meu corpo. Então, o mecanismo de ação. Como que o agente tóxico agora interage com os receptores membranares? Como que o agente tóxico agora bloqueia canais? Como que o agente tóxico agora causa mutação? Como que o agente tóxico interage com o nosso corpo e causa o efeito tóxico? Então, tóxico-cinética, o movimento que o nosso corpo fez com o agente tóxico. Tóxico-dinâmica, o que o agente tóxico agora causa no nosso corpo. A ação que o agente tóxico agora causa no nosso corpo. E aí ele pode inibir enzimas de forma reversível ou de forma irreversível. Exemplo, trabalha numa lavoura, está trabalhando com um praguicida organofosforado. Ele inibe irreversivelmente a acetilcolinesterase. E aí você vai ter o acúmulo de acetilcolina e vai ter efeitos colinérgicos em abundância, dando a toxicidade. Trabalha numa lavoura, mas está trabalhando com o praguicida carbamato. Ele vai inibir a mesma enzima acetilcolinesterase, só que de uma forma agora reversível. Então, ele chega a ser menos tóxico do que o outro. Porque o outro inativou, é irreversível. É só o nosso organismo produzindo novas enzimas. Esse daqui tem como agente desbloquear ele da enzima. Ele se liga em 24 horas, se você tirou da exposição, você já está reativando as suas enzimas. Então, toxicodinâmica. Como que o agente tóxico
interage com o nosso corpo e causa a toxicidade. A primeira delas pode inibir enzimas de forma reversível ou de forma irreversível. Outra questão, várias enzimas do nosso corpo, vários processos bioquímicos do nosso corpo têm metais como cofator bioquímico. E aí eu posso ir lá como agente tóxico e sequestrar esse metal. Sequestrando esse metal, deixa aquela enzima de funcionar. Deixa aquela enzima de fazer o seu papel. Então, outro agente tóxico, outra ação tóxica que pode acontecer no nosso corpo, o agente tóxico ser um quelante. E ele ir lá e sequestrar algum metal, ferro, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei. O monóxido de carbono, que é o CO, teve mais afinidade com o ferro da hemoglobina do que o oxigênio. Então, ele sequestrou o ferro, né? E assim por diante, ok? Outro, interferir no transporte do oxigênio, que foi o que eu comentei aqui agora, né? Bloqueando o ferro. Existem alguns desse aqui do transporte de oxigênio, só para poder complementar, alguns agentes tóxicos, o ferro que melhor transporta oxigênio é o ferro mais 2. E se o meu agente tóxico vier aqui e oxidar o ferro para ferro mais 3, ele não, que é o ferroso, que é o ferro, perdão, ele não, o ferro 2+, ferroso, é ótimo para transportar oxigênio. O ferro mais 3, que é o férrico, não é bom para transportar o oxigênio. Tem agentes tóxicos que têm a capacidade de prejudicar a transferência ou transporte de oxigênio, porque ele oxida o ferro 2+, em ferro 3+, em ferroso, em férrico. E aí você não tem o transporte ideal do oxigênio. Ok? Então, o agente tóxico pode interferir no transporte do oxigênio nesse caso. Outra ação tóxico-dinâmica que o agente tóxico pode ter, interferir no sistema genético. Então, ação citostática, ou seja, inibir o encaixe das duplas hélices do DNA, impedir a duplicação do DNA. Eu estou tendo aqui uma ação citostática, impedindo que a célula se divida de forma normal, né? Então, ação citostática. Outra, ação mutagênica. Ele pode ir lá no gene, no material genético, causar uma deleção, uma adição, uma inversão de bases nitrogenadas, e ele está causando uma mutação. E essa mutação não vai transcrever uma proteína que é importante e que o meu organismo precisa. Então, eu tenho aí uma ação mutagênica. Pode ser também uma ação carcinogênica. Exemplo, raios UV, exposto aí sem utilizar protetor solar, vai mudar a forma como o meu melanócito está dividindo na minha pele e vai me causar aqui o câncer de pele. Aí é uma ação carcinogênica, ok? Como ele muda a morfologia da célula, carcinogênica. Mutagênica, geralmente está relacionado às células reprodutoras, né? A ação mutagênica, ela passa de geração para geração. A carcinogênica, geralmente, não. Ação teratogênica, ou seja, má formação fetal. Então, existem substâncias tóxicas que têm lipossolubilidade, que conseguem atravessar a barreira placentária e, durante a gestação,
causa a má formação fetal, ok? Não são abortivos, beleza? São teratogênicos. Eles causam a má formação. Nasce sem dedo, nasce sem mão, nasce sem pé, sem perna. Então, geralmente, órgãos de extremidade, superiores e inferiores, que geram aí uma má formação fetal. Quando a substância tóxica tem esse efeito, a gente fala que é uma ação teratogênica. Pode ter alguns bloqueios ou ações, por exemplo, anestésicas, né? Algum bloqueio de neurotransmissor, então impede que libera uma adrenalina, uma noradrenalina, uma acetilcolina, né? Aqui, por exemplo, tem até o Botox que o pessoal utiliza. Um dos efeitos do Botox, que é a toxina botulínica, né? Se ela for ingerida e ela absorvida e cair na corrente sanguínea, ela é extremamente mortal, ok? Mas quando ela é utilizada subcutânea, com cuidado para o processo estético, ela impede a liberação de acetilcolina. E aí você vai ter menos contrações. Menos contrações, você vai ter aí um processo que possa retardar a formação das rugas, né, das expressões que a gente tem em virtude das contrações que a gente faz. Né? Um exemplo aqui, a toxina botulínica. Bloqueio, que a gente já falou, aqui não tem muito. Um outro efeito que a gente pode ter, irritação direta de tecidos. Ácidos podem queimar a pele. Bases podem queimar a pele. Algumas pessoas têm alergia ou hipersensibilidade a determinadas substâncias. Isso é um processo tóxico dinâmico. É um processo de hipersensibilidade, mas que tem a ver com a toxicodinâmica. O que o agente tóxico está fazendo com você. Então, pode ser uma ação local ou uma ação sistêmica. Até aqui, pessoal, dúvidas? Uma coisa que é comum, geralmente quando você está com alguma infecção de garganta ou alguma infecção bacteriana, o médico geralmente pergunta: você tem alergia à penicilina? Né? Por quê? Porque algumas pessoas têm alergia química. Isso é questão tóxico-dinâmica a derivados penicilânicos, por exemplo. Dúvidas até aqui? Não. Negativo. Beleza. Estamos saindo melhores do que entramos na aula? Está, né, Com Pedro? certeza, né? Com certeza. Que bom, isso aí que é o importante. E isso aí que é o importante vocês se autoavaliarem a cada aula. Precisamos sair melhores do que entramos. Então a gente fica por aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode usar aí o restante do tempo para a gente tirar a dúvida. Mas um grande abraço, fiquemos aí com Deus e uma boa semana para todo mundo e até o nosso último encontro no próximo mês. Grande abraço, fiquem com Deus. Igualmente, com você também. Obrigada para você também. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, professor. Boa noite. Boa noite para nós. Amém. Boa noite. Boa noite.